E falando em adolescente, uma grande crítica que é sempre feita a adolescentes, pessoal mais jovem, é de que eles não levam muito Deus a sério. Vira e mexe nós escutamos pessoas mais velhas reclamando daquilo que os adolescentes fizeram, daquilo que os jovens fizeram, daquilo como onde já se viu, como pode terem feito tal coisa. Eu quero te dizer que realmente eles erram como qualquer pessoa normal erra. Mas a maioria dos personagens bíblicos fizeram besteira depois de velho. Por isso, eu quero te convidar a olhar para a sua vida. Não importa quanto tempo de vida cristã você tenha, não importa há quanto tempo você esteja na igreja, como está a sua vida diante de Deus. Eu quero falar de um caminho muito perigoso, que nós podemos tomar, alguns desde cedo, outros, depois de grande tempo de vida cristã, acabam entrando neste caminho, que é o caminho do pecado. Eu vou falar sobre Ló, que é um personagem da Bíblia que sim, fez besteira depois de mais velho. Vamos lembrar quem era Ló. Ló é o sobrinho de Abraão. Ló foi praticamente, vamos dizer assim, adotado por Abraão, porque o seu pai morreu, o Harã, quando ainda estavam em Ur dos Caldeus. E quando Abraão sai em direção à terra de Canaã, a terra prometida, ele leva junto com ele o seu sobrinho. E então, junto com seu sobrinho, ele chega à terra, tem suas conquistas. Em determinado momento, eles se separam. E nós conhecemos Ló pela história de Sodoma e Gomorra. Aqueles que estão na igreja, há um determinado tempo, sabem que Ló era aquele que estava morando em Sodoma, quando as cidades estão para serem destruídas por Deus, que é a cidade símbolo do pecado, símbolo da maldade, símbolo da rebelião contra Deus. E Ló está ali morando, ele e sua família, sua esposa e suas filhas. E a pergunta que eu sempre fiz desde criança é: o que Ló está fazendo em Sodoma? Por que ele está morando lá? Por que ele está no meio de gente tão perversa? E pelo texto de Gênesis, depois eu até te convido em casa a ler toda a história de Ló, não dá tempo de lermos aqui. Ele não está lá para evangelizar. Ele está lá morando, sendo um mero morador, convivendo e compactuando com muito do que acontece lá. E isso nós percebemos, porque a história diz que anjos são enviados para avisar Ló que a catástrofe é iminente, ele deve sair da cidade. E esses anjos são enviados, a Bíblia deixa bem clara, por amor a Abraão. Por Abraão que intercede. E quando os anjos chegam, os homens da cidade cercam a casa de Ló e falam: nós queremos ter relação sexual com esses homens que chegaram. Tal era a devassidão desta cidade. E nós sabemos que os anjos cegam os homens, depois de Ló oferecer suas filhas virgens aos homens. E Ló é avisado da catástrofe, ele foge da cidade, mas no momento em que ele está fugindo, a sua esposa olha para trás, se torna uma estátua de sal, lembram-se disso? Quer dizer que o coração dela estava lá, é isso que simboliza, o coração dela estava lá. Então, morar no pecado, viver em pecado é ser contaminado com o pecado. E ele foge então sozinho com as suas 2 filhas. E pelo que parece no texto bíblico, essas filhas acham que o mundo acabou, ou que morreram os homens de Sodoma, não tem mais homem para elas. Elas resolvem embebedar o pai e ter relações sexuais com o pai para engravidar. E assim a Bíblia termina a história de Ló, com uma catástrofe muito grande. E para piorar, os filhos nascidos dessa relação entre Ló e as filhas vão dar origem a povos inimigos do povo de Deus. Os amonitas e os moabitas. Povos que irão atrapalhar o povo de Deus na terra séculos depois. Povos que serão um exemplo de adversidade. A minha pergunta é: como um homem que começou na família da promessa, sobrinho de Abraão, andou com o homem que falava com Deus, andou na terra de Canaã, andou nos caminhos do Senhor, termina a vida
Desta forma, nesta catástrofe, nessa tragédia. Bêbado em uma caverna, tendo relação com as filhas. O que aconteceu na vida desse homem? Em que momento ele saiu de um caminho correto para cair nessa desgraça, para ir morar no meio do pecado? É isso que eu quero ver hoje. Onde se deu essa ruptura? Onde começou esse caminho do pecado? E o pecado termina sim em tragédia. O pecado termina sim em destruição. Destruição da vida, destruição da comunhão com Deus. O caminho do pecado é terrível, não se engane. Porque as consequências estão aqui no mundo e são provavelmente imediatas. O que nós precisamos evitar para não entrar nesse caminho do pecado? Quais foram os erros de Ló? E como eu posso aprender com isso para não cometer esses erros? Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler só um trecho da história de Ló, que revela muito do seu caráter e muito do seu erro. Gênesis 13, de 1 a 15. Gênesis capítulo 13, de 1 a 15. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, Pai amado, fale ao nosso coração, nos ensine as Tuas verdades, que o Teu Santo Espírito se mova, que o Teu Santo Espírito mostre o que o Senhor tem para nós nesta manhã, Deus. É assim que nós clamamos, crendo que o Senhor está aqui, tocando vidas e mentes. Em nome de Jesus, amém. Ló e Abrão se separam, e esse é o texto da separação. A separação ocorreu porque estavam havendo brigas, claro, os dois eram riquíssimos. Lembrando que eles estavam vindo do Egito. No Egito, Abrão foi porque houve fome na terra e ele fugiu para o Egito, sem Deus mandar. E lá no Egito, ele enganou, mas ele também foi expulso por ter enganado. Ele saiu com muitos bens, mas desacreditado. Numa terra,
numa época em que a palavra vale, em que o tratado vale, em que o acordo vale, ele sair como um mentiroso, ele sai desacreditado e ele aprendeu uma lição, que não deve desobedecer a Deus. Então Abraão volta para a terra, junto com o seu sobrinho, e começam a haver briga, porque os dois estão muito ricos. E os homens que cuidam do rebanho, dos animais, os pastores do rebanho, na verdade, brigam entre si. E se tem uma briga que no livro de Gênesis é muito comum, é briga entre pastores de rebanhos. Briga por pasto, briga por poço de água. Eles estão sempre brigando pelos seus chefes, pelos seus donos. Então, essa briga está acontecendo muito. Abraão resolve, vamos nos separar. E dá a escolha para Ló. E nessa escolha de Ló começa o caminho do pecado. Talvez por algo que já estivesse em seu coração. Algo que não começou nesse momento, algo que foi se desenvolvendo. E o primeiro erro que eu vejo na vida de Ló, que atrapalhou a sua vida espiritual, a construção de uma vida espiritual, que levou ele para esse caminho do pecado, foi este erro. Eu estou no caminho do pecado quando me guio apenas pelo olhar e não pela fé. Eu quero que você pense nesta questão, que foi um erro de Ló e levou ele para esse caminho do pecado. Eu estou nesse caminho quando eu me guio pelo olhar e não pela fé. No versículo 10, você que ainda está com a sua Bíblia aberta, nós podemos ver bem claro que Abraão dá uma escolha para Ló, e antes de escolher ele olha a terra. Pelo que parece eles estão em um local alto, que dá para ter uma visão ampla sobre a terra. E ele vê um vale lindo, maravilhoso, verde, irrigado pelo Rio Jordão, uma pastagem farta, belo, e é aí que ele escolhe. O texto até fala que parece o jardim do Senhor. Do que ele está falando? Provavelmente uma referência ao jardim do Éden. Parece um local onde as coisas crescem fácil, um local farto em água. Diz que parece o Egito, porque o Egito tem o rio Nilo regando. Sempre que havia fome, o pessoal corria para o Egito, porque lá tem água. Parecia o Egito. Abraão sabe o perigo de parecer o Egito, e ele não cai mais nesse erro. Mas Ló está fascinado pela beleza daquele local. Ele escolhe pela aparência, ele escolhe pela beleza, ele escolhe pelo aquilo que os olhos dele estão vendo. E Abraão não. Ele dá a opção da escolha. Mas a partir desse momento, Abraão está sendo guiado pela fé. Diferente de Ló, que está sendo guiado pelo olhar. Então, por um lado, nós temos Abraão guiado pela fé. E que permanece na terra. E quando Ló vai embora, Deus fala para Abraão, olha essa terra, norte, sul, leste e oeste, vai ser sua dos seus descendentes. Por outro lado, Ló sai desta terra. Alguns falam, será que onde estava Sodoma e Gomorra, ali Vale do Jordão, ainda era Canaã? Não era. Pelo que parece, não. Porque o versículo 12 faz uma diferenciação. Por um lado, Abraão ficou em Canaã. Por outro lado, Ló saiu e foi para as cidades do vale ou da campina. Então, com essa decisão dele, pela aparência, pelo que é bonito, ele sai da terra que Deus havia prometido à sua família e vai por aquilo que o seu olho manda. Essa é a tendência humana. A tendência humana é procurar o belo, procurar o que aparece bom, procurar o que parece ser bom, seguro e saudável, pelos sentidos, pelo olhar, pelo que faz bem. Eu escolho pelo olhar. Hoje ainda mais, com essa nossa cultura de aparência, é uma tendência nossa. Olhar só o que parece bom, escolher só o que parece bom, nos direcionarmos, basearmos a nossa vida no que parece bom, no que é bonito. Hoje nós somos direcionados, estimulados a escolher apenas pelo belo. Hoje nós temos uma cultura de aparência muito forte. Uma cultura em que um padrão de beleza específico foi criado. E dentro desse padrão de beleza tudo deve girar. Uma cultura em que uma pessoa vale por aquilo que ela aparenta ser.
Eu lido com os adolescentes e eu percebo o valor que está embutido na mente deles. E eles falam, né? Eles falam muito claro. Eles não têm essa restrição do adulto de guardar a face. E às vezes eu vejo um adolescente apaixonado por uma menina que é um pouquinho acima do peso, que está um pouco fora do padrão que a mídia criou. Eu falo para ele, qual é o problema? Ele diz, não, mas como é que eu vou mostrar para meus amigos? Como é que eu vou mostrar para a sociedade? Eu não quero. Por quê? Porque é uma cultura da aparência. Só vale o que é bonito. Só vale o que é bom. Como é que eu vou mostrar lá em casa? Como é que eu vou mostrar para os outros? Hoje nós estamos numa cultura em que tudo tem que ser bonito. Os estabelecimentos mudam de layout a cada mês. Não estava sujo, não estava estragado. Não, mas tem que mudar, porque tem que estar sempre bonito, tem que estar sempre chamativo. Se não for bonito e chamativo, as pessoas não vêm. E tudo muda. Tudo muda. Os aparelhos, as coisas que nós compramos. Se eu derrubar meu celular no chão e der uma trincadinha, não, já preciso trocar. Como é que eu vou aparecer com o celular trincado? Como é que eu vou tirar do bolso uma coisa que... Mas está funcionando, tá bom. Não, está feio. Eu preciso mudar, eu preciso trocar, porque está feio. E nós somos o tempo inteiro direcionados pela aparência, como se isso fosse o único critério de julgamento para que nós possamos decidir. E a aparência, neste texto, tem um significado mais profundo, que é o do conforto, da segurança, da estabilidade. Ló escolheu pela aparência, porque aquela aparência dizia, é bonito, vai ter pasto fácil, você vai morar em segurança, e as pessoas que moram lá vivem bem. Nós escolhemos pelo que parece mais confortável, pelo que vai nos dar mais segurança. E esquecemos de perguntar, mas será que isto é certo? Será que isto é errado? Nós escolhemos pelo que nós vemos, infelizmente, somos direcionados a isso. O que eu posso apalpar, o que vai me dar segurança, o que é certo. Sabe aquela história, não troque o certo pelo duvidoso? O que é certo, é o que eu estou vendo. O que é certo é o que é bonito. O que é certo é o que está na minha mão. Mas olha a diferença da atitude de Ló e a atitude de Abraão. E a atitude de Abraão, meus irmãos, é a atitude da fé, é a atitude de alguém que crê em Deus, que sabe que existe algo muito além daquilo que eu vejo, algo muito mais poderoso do que aquilo que aparenta me dar segurança. E a Bíblia inteira nos aconselha, nos adverte, nos exorta a basearmos as nossas decisões, a nossa vida na fé, não nos nossos sentidos, no nosso olhar, no nosso tato, no nosso paladar, na nossa insegurança, basearmos tudo o que nós fazemos na fé, porque é ela que nos move, nós vivemos pela fé. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,18, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. E aí a minha pergunta, sua vida está baseado em quê? Na fé ou naquilo que você está vendo, no seu poder, na sua beleza, no seu dinheiro, no seu trabalho, naquilo que está te dando segurança hoje? Ló imaginou, vou ter uma vida farta e fácil. E foi por esse caminho da vida farta e da vida fácil, sem questionar, mas isto é certo? Abraão já começou a imaginar algo que ele não pode ver. Mas ele acreditava em algo que ele não pode ver, essa é a definição de fé. Paulo também afirma em 2 Coríntios 5,17, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. A nossa vida está baseada em Deus, nós vemos Deus. A nossa vida futura está baseada na nossa salvação e nas promessas de Deus para nós, nas promessas de Jesus. Nós vemos isso, nós temos um contrato assinado com a letra do próprio Deus. Não! Mas é isso que nos move, é isso que tem que nos mover como cristãos. Quando nós abrimos mão da fé e começamos a agir pura e simplesmente pelos nossos instintos, pela noção de segurança frágil da humanidade, nós estamos no caminho do pecado. Nós estamos no caminho do pecado, porque as nossas escolhas não vão mais ser baseadas na vontade de Deus. Nem tudo que parece bom é bom, nem tudo que parece lindo é lindo. O texto diz que essa paisagem que Ló viu não existe mais. E não existe mais por quê? Porque Deus destruiu.
Na época que o texto foi escrito já não existia mais. O texto fala, antes de Deus destruir. Por que destruiu? Porque ali não prestava, ali habitava o pecado. Ali era um local de um povo completamente rebelde. E Deus mostra que Ele é justo, mostra o que Ele aceita e o que Ele não aceita. E destrói aquela região. Por isso, nem sempre o que é lindo é o melhor. Nem sempre o que é lindo é o melhor. Não caia no perigo da sedução da beleza. Sedução dos bens materiais, sedução do poder. É impressionante, meus irmãos, e vocês vão concordar com isso. Quando nós recebemos uma notícia de algum cantor famoso, alguém que ou morreu, ou foi internado com overdose, ou não sei o quê, você vai ver a história onde ele começou a carreira? Na igreja. Da onde ele veio? De uma família cristã. Mas em algum momento da vida, ele foi seduzido pelo olhar. Seduzido por algo que ele não poderia controlar e achou que poderia. Seduzido por um bem material, por um valor, por um poder. E foi por um caminho que o corrompeu. Pessoas nascidas na igreja. Lembro muito de Ló. Nascidas numa família de Deus. Mas que não souberam controlar e foram por um caminho. Não, este caminho vai ser bom. Este caminho é o da fama. Este caminho é o do sucesso. Esse caminho é o da beleza. E você para sempre lembrada, sempre linda, sempre lindo. Vou ter dinheiro. É o melhor caminho. Será? Eu não estou dizendo que tudo que é bonito é ruim, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que a beleza, a noção de segurança não pode ser o único critério das nossas escolhas. E infelizmente nessa sociedade tem sido. Você vai pedir um conselho para alguém, a pessoa fala, mas olha, você vai ficar mais rico nesse caminho. Pelo menos nesse caminho você não vai ficar sozinha. Mas meu Deus, é a noção de segurança. E a fé, para onde vai? Semanas atrás, sem querer, eu estava passando perto de uma pessoa, e essa pessoa estava no celular, uma moça. E essa moça estava falando, ai amiga, eu sei, ele não é o homem da minha vida, eu não vou casar com ele, mas vou ficar com ele, né? O único que eu tenho agora, né? E esse é o conselho que é dado hoje em dia. Não importa se é bom, se é mal, se é pro futuro, não importa, fica, está tudo certo. Detalhe, não era casado, era namorada, tá, calma, não estou falando nada contrário à palavra de Deus. Mas esse é o conselho, fica com o que está bom agora, com o que eu posso ver. Fica com o que eu posso ver. Meus irmãos, sempre que aparecer uma escolha, precisar fazer uma decisão, você tem que se perguntar, existe um pecado nessa escolha? As opções podem ser maravilhosas, lindas, fantásticas, mas existe algum pecado nessa escolha? Nós precisamos fazer essa pergunta. Se Ló tivesse feito essa pergunta, ele não teria andado por esse caminho. Outra pergunta, Deus está feliz com a minha escolha? Deus está feliz com isso que eu estou escolhendo? Se eu escolher isso, Deus vai ficar feliz comigo? Será que Deus estava feliz com esse caminho que Ló estava tomando? Outra pergunta, eu estou escolhendo pela fé ou pela falta de fé? A minha escolha, seja em qualquer área da vida, está sendo pela fé ou pela falta de fé? Eu sei que está errado, eu sei que não está tão bom assim, mas é o que eu tenho hoje, já que eu não confio tanto em Deus, eu vou ficar. Pela fé ou pela falta dela? Outra pergunta, há perigo de eu ser contaminado pelo pecado nessa escolha? Há o perigo de eu ser contaminado pelo pecado nessa escolha? Porque é muito comum pessoas baterem no peito e falarem, não, isso não me corrompe. Não, eu tenho meus valores, eu vou continuar com os meus valores. Os valores não duram um mês. Por quê? Porque o pecado corrompe sim. Porque é muita pressão. Porque em determinadas escolhas nós nos desligamos do corpo de Cristo, da igreja. E sem o apoio da igreja fica muito difícil.
Então faça essa pergunta, estas perguntas. Nem tudo que é lindo é bom. Antes pare e pense. Não seja impulsivo, indo de acordo com os seus instintos. Caminhe pela fé. O segundo erro de Ló, que para mim fica tudo muito bem claro, é o seguinte: eu estou no caminho do pecado quando meus interesses estão em primeiro lugar. No versículo 9, Abraão dá uma escolha. Olha, escolhe. Você escolhe, Ló. O superior, o Abraão, superior em idade. Superior sendo o chefe do clã. Superior porque ele é o chamado por Deus, ele se humilha e dá a escolha para o outro. O superior, o herói da fé, se humilha e dá a escolha para o outro. E o que Ló faz? Escolhe o que ele acha que é melhor para ele. A escolha de Ló no versículo 11 deixa bem claro que ele escolheu o que ele achava que era melhor, e o melhor ele quer para ele. Ele vai ter uma vantagem sobre o tio. Ele vai ter uma vantagem sobre os empregados dele, vão ter vantagem sobre os empregados do tio. Porque vamos lembrar, se a gente analisar toda a história de Abraão, o que é a terra de Canaã? É um local difícil. É um local que precisa ser cavados poços. E todas as brigas, as disputas são por pastagens e poços. Porque não tem água. É uma vida, Abraão precisa cavar poços, e Isaac precisa cavar poços, e toda a família da fé precisa cavar poços para sobreviver. Uma terra seca. Mas Ló, olha aquela terra bem irrigada, perto do Jordão, aquele local lindo de pastagem. Ele fala, esse lugar para mim é melhor. E ele escolhe o que ele acha ser melhor e deixa o tio na terra seca. Fica aí indo para cima, para baixo, para o norte, para o sul, enquanto eu vou ali para o local fácil de morar. Ele está na frente, a necessidade dele está em primeiro lugar, ele está pensando nele e na família dele, ele está pensando no bem dele. Não importa que o tio já é velhinho, não importa que o tio merece honra porque cuidou dele, não importa que o tio dele é o líder da família, não! Ele escolhe o melhor, e vai para o melhor, e deixa os outros ali. Não se importa com a promessa de Deus, com o bem-estar do tio, só consigo próprio. É o individualismo, é o egoísmo. Eu em primeiro lugar. Para as coisas darem bem na minha vida e na minha família, não importa o que eu tenha que fazer, por cima de quem eu tenha que passar, quem eu tenha que humilhar, não importa. Eu preciso me dar bem, eu preciso ter o melhor, eu preciso ter o melhor da terra. Depois eu penso nos outros, depois que eu tiver o melhor. Essa cultura individualista é muito o que a gente vive, não é verdade? Pense em você, haja para você, se certifique de que você está bem, de que você vive bem e com luxo. E aí o que sobrar, você pensa nos outros, fazer uma caridade aqui e ali, mas em primeiro lugar você e a segurança da sua família. Quando eu me coloco em primeiro lugar de tudo, quando o principal sou eu estou no caminho do pecado. Eu estou no caminho do pecado. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a respeitar o outro e a colocar o outro em primeiro lugar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, de 3 a 5. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Meu irmão, olha a diferença. Olha a diferença. Parece muito o que Abraão fez. Meu sobrinho, escolha. A escolha é sua. Eu me humilho e te coloco em primeiro lugar. Você escolhe. Colocar o outro em primeiro. Buscar o interesse do outro também. Respeitar o outro, respeitar quem o outro é, viver numa comunidade em que todos precisam compartilhar e viver do bem, não apenas eu. Isso, meus irmãos, acaba com o individualismo, com o pecado, com o egoísmo, se nós praticarmos isto. Quando eu só penso em mim,
Eu esqueço de Deus. Essa é a origem do pecado. Porque eu estou tão preocupado com o meu sustento, eu estou tão preocupado com a minha fama, com o meu nome, com o meu poder, que eu esqueço que toda a honra, toda a glória e todo o poder é de Deus. Eu esqueço que o propósito da minha vida não é ficar rico. Não é mostrar para os outros como eu estou bem, para os irmãos, para a família, para as pessoas da igreja, como eu conquistei coisas. Não! O propósito da minha vida é glorificar a Deus. O propósito da minha vida é que Deus, o nome de Deus cresça. Que Deus seja exaltado. Mas se eu estou pensando só em mim, eu quero que eu seja exaltado. E é claro que eu vou andar pelo caminho do pecado, porque eu não estou buscando a glória de Deus. A mim eu estou buscando. A minha glória. Da mesma forma, quando eu só penso em mim, eu vivo sozinho. Porque eu não estou preocupado com uma comunidade, com o bem do outro. Eu estou sozinho. Eu quero o meu bem. E sozinho eu estou vulnerável. Eu estou isolado. O Ló, ele não questiona o tio. Ele não fala, não tio, vamos continuar junto. Não. O tio fala e ele decide pelo melhor e vai embora. E vai embora. Tempos depois há uma guerra. Sodoma é conquistada e Ló é levado como escravo. Abraão vai atrás de Ló. Liberta Ló, vence a guerra e Ló volta para Sodoma. Ele já teve a chance de sair, ele volta. Ele quer viver ali, isolado da família, isolado de tudo. Ele quer viver no pecado. Porque é isso que o individualismo faz. O quê? Trocar o luxo dessa cidade, de tudo que eu tenho, água fácil, pastagens. Não. Eu quero o meu bem. Eu quero o meu bem. Em primeiro lugar, eu quero o meu bem. Vive isolado, mesmo rodeadas de pessoas, rodeadas de familiares, vivem isoladas, porque só pensam em si próprias. O individualista quer o sucesso a qualquer custo. A qualquer custo. Se afasta da família, passa por cima de familiares, se afasta de amigos, passa por cima de amigos. Tudo pelo sucesso, tudo pela fama, tudo pelo poder, tudo pela sensação de segurança. Esse é o caminho do pecado, meus irmãos. Não se engane, não se engane. Se o seu propósito de vida é satisfazer a você mesmo, você está no pecado. Não tem outra alternativa. Porque você está buscando coisas que não têm relação com Deus. Você está no pecado. Em último lugar, o erro de Ló, o erro que eu tenho que evitar, é que eu inicio o caminho do pecado aos poucos. Aos poucos. O versículo 12 é muito interessante. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma. Ele não foi direto para Sodoma. Um filho de Deus, da família de Abraão, ir para Sodoma, não. Ele foi aos pouquinhos. Aos pouquinhos. O texto fala que ele vai na direção, mas ele vai acampando. Uns dias depois levanta acampamento, vai mais um pouco mais para perto de Sodoma e acampa de novo. Lembrando que para quem está lendo o texto, Sodoma simboliza pecado. É o símbolo máximo do pecado. Ele vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, até o momento em que ele entra na cidade, resolve morar na cidade, estabelece residência, ele e sua família, e o texto fala que as suas filhas já estavam acordadas, noivas de homens de Sodoma. Então ele já era um cidadão normal da cidade. Mas isso foi aos poucos, aos poucos, aos poucos. Ninguém decide entrar no caminho do pecado e viver no máximo do pecado do dia para a noite. Nenhum filho de Deus acorda pensando, hoje eu vou me tornar o maior dos pecadores. Hoje eu vou me tornar um assassino. Hoje eu vou destruir a minha família. Hoje eu vou trair todo mundo que eu amo. Não, não é do dia para a noite. É aos poucos, nas pequenas coisas, nos detalhes. Ninguém vai dormir puro e acorda mal.
É aos poucos, mas nós não prestamos atenção nas pequenas coisas, nos pequenos pecados. Nós falamos, não, isso é normal, todo mundo faz, qual é o problema? E vamos levando uma vida, e nós vamos nos degenerando cada vez mais. O pecado é progressivo, é uma ribanceira, é uma ladeira. E que se a gente não parar e voltar, leva para a morte. Cada vez está pior, e dá para piorar? Dá. Cada vez mais, cada vez eu sou mais pecador, porque isso vai aumentando na minha vida. Nós precisamos entender que a origem do pecado está no nosso coração. Nós somos seres humanos, nós somos tentados pelo pecado, porque a nossa natureza humana quer errar. Essa é a nossa origem. Nós temos que entender que cabe a nós nos preocuparmos para não pecar nessas pequenas coisas. Olha o que o texto bíblico diz em Tiago, capítulo 1, de 13 a 15. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Olha esta sequência, que terrível que é. Nós temos desejos maus, mas quando nós damos vazão a isso, isso vai aumentando e vai aumentando, e de repente nós já estamos fazendo coisas que nós não gostaríamos, e de repente nós já estamos fazendo coisas que nós abominamos. E de repente estamos no auge do pecado e nos perguntamos, quando foi que isso começou? Como eu cheguei nisso? Como eu fui parar nessa situação? Porque você foi aos poucos. Então você, meu irmão, tem que tomar muito cuidado com pensamentos, com pequenas atitudes. Você casado, casada, é uma palavrinha aqui, é um abracinho ali, é uma conversazinha no computador. Qual é o problema? Todo mundo faz, todo mundo lá no meu trabalho se abraça, não tem problema. Uma caroninha aqui. E a coisa vai aumentando, de repente está incontrolável dentro de você. E como chegou nisso? Chegou nas pequenas coisas. Você quer ser uma pessoa íntegra, mas vai dando um deslize aqui, fecha o olho para uma coisinha aqui, paga lá a taxinha do Detran ali, e não sei o que. Quando vai ver, você é um corrupto. Como chegou nisso? Nas pequenas coisas, todo mundo faz, não tem problema, é normal. Aí eu peço perdão para Deus. Não, você está acampando em direção à morte. Você está acampando no caminho do pecado. Você está trilhando algo que provavelmente você não vai conseguir voltar, porque as consequências vão ser terríveis na sua vida. Não se engane. Ah, mas disso eu não passo. Passa sim. Mais que isso eu não vou fazer. Vai fazer sim. Porque é um caminho atraente. É um caminho que leva a maioria das pessoas. Porque você vai ser imune. Meu irmão, cuidado com as pequenas coisas. Cuidado quando a sua consciência apertar, quando o Espírito Santo falar, pare. Não fique arrumando desculpas, justificativas. Mas é normal, mas qual é o problema? Mas se não for isso, eu não vou comer. Mas não fique arrumando justificativas, pare e volte. Volte enquanto ainda dá tempo. Saia desse caminho enquanto a sua vida não está destruída, enquanto a sua família não está destruída, enquanto o seu coração e a sua mente não está destruído. Porque as consequências são muito severas, assim como foi para Ló e sua família. Houve morte, houve incesto, houve separação completa de Deus. Como é que está a sua vida? E é assim que eu termino. Você está no caminho do pecado, um caminho cujo fim é a destruição total da sua vida, destruição total como afastamento de Deus. Você está afastado de Deus. As pessoas hoje, presas no pecado, são essas que só agem pela visão. São essas individualistas que só agem em causas próprias.
E são essas que não têm cautela com o pecado, que acham que podem brincar, que o pecado é algo que elas podem controlar a qualquer momento. Meus irmãos, não entre neste caminho. E se você está neste caminho, volte. Volte para as promessas de Deus. Volte para a grande promessa de Deus. Volte para a família de Deus. Volte a pensar pela fé. Baixe sua cabeça, vamos orar. Como está seu coração? Como está a sua vida? Talvez, apesar de anos e anos de vida cristã, você esteja nesse caminho do pecado. E sem perceber, mas você está nesse caminho do pecado. Eu quero te dizer que hoje você pode sair dele. Hoje você pode tomar uma decisão que Ló não tomou. Hoje você tem a escolha de dizer para Deus: me perdoa, eu quero voltar. Me perdoa, eu quero restaurar aquilo que eu perdi na minha vida. Eu quero voltar para onde eu parti, fiel a Deus. Eu quero mudar meus valores, meus conceitos. Não quero mais agir pela aparência, pela segurança. Não quero mais agir por causa própria. Eu quero agir para Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós reconhecemos nossos erros e nossas falhas, sim, porque nós somos pecadores, Deus. Sim, porque o pecado é tão atrativo e às vezes nós não entendemos o porquê ele é tão atrativo. Porque nós ficamos fascinados e seduzidos por aquilo que é contrário à Tua vontade, Deus. Essa é uma pergunta que nós fazemos, Pai, mas mesmo sem entender, a Tua vontade é a melhor e o Teu caminho é o melhor. E isso nós temos certeza, Pai. Por isso a nossa oração é para que o Senhor nos mostre onde está o nosso erro e que nós possamos voltar a tempo. Fale agora com o Teu Santo Espírito, mostrando para cada um aqui onde está o erro. Em que momento este erro começou e como corrigir, Pai? Mostre como voltar para o Teu caminho, para a Tua promessa. Mostre como sair desse caminho do pecado. Nós queremos ser como Abraão foi, Pai, esperando a Tua promessa, aprendendo com os erros, andando pela fé. Pai querido, nos livre da tragédia. Livre as famílias da IBP da tragédia. Livre, Deus, o Teu povo da tragédia. Não deixa ninguém, Pai, ninguém aqui cometer um erro terrível que tenha consequências terríveis, Deus. Toque no coração, dê arrependimento. Dê arrependimento, Pai. Senhor, nós somos os Teus servos. Nós nos colocamos diante de Ti como servos. Por isso, Pai, nos dê a visão da fé. Nós queremos ver o que os homens não veem. Nós queremos ter a certeza que o mundo não tem. Nós queremos caminhar e andar de acordo com esta certeza, de acordo com esta fé, essa fé tão forte, que pode sim transformar a nossa vida. Pai Santo, nos ajude. Pai Santo, estamos diante de Ti. Perdoa nosso pecado, restaura a nossa vida. No nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém.